é hora de opinião. Renato Semensati chega com a sua opinião, falando mais sobre esse jogo. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Rafa. Jogo importantíssimo, né, Rafa? Cada decisão em casa, ou cada jogo em casa a partir de agora, passa a ser uma decisão. Até porque o Criciúma joga nesse domingo em casa, sai quinta-feira contra o Coritiba, que simplesmente é o líder do campeonato, e volta a jogar em casa contra o Paysandu. Então, se você projetar aí 7 pontos, seria uma matemática espetacular. Os 6 em casa e buscar um pontinho contra o Coritiba. Mas você não faz 7 pontos no primeiro jogo. No primeiro jogo você faz no máximo 3 pontos. E esse é o objetivo do Criciúma. Vencer, seguir em terceiro ou superar o Goiás. Aí depende do resultado do adversário, né? Não depende do Criciúma. Mas enfim, ele vencendo, ele mantém-se à frente da Chapecoense ou de quem, se a Chapecoense tropeçar na rodada, chegar ali na 4ª colocação. É sempre importante o Criciúma estar em terceiro, porque ele sempre tem um time entre ele e o pessoal que está tentando entrar no G4. Para esse jogo, ele tem boas, técnico Eduardo Batista tem boas e más notícias. Vamos começar pela boa notícia. Filipinho, lateral, que deixou a partida passada com edema na coxa, houve uma preocupação na posterior da coxa, porque com 15 minutos ele saiu, é lesão, não é lesão? Até porque o Filipinho não tem um substituto, né? Se você pegar um pouquinho mais à frente e não puder jogar o Diego Gonçalves, você tem o Borassi, né? Você não pode contar com o Jonathan Robert, você tem o Jean Carlos, muda um pouquinho a característica, mas tecnicamente você tem uma igualdade. No Filipinho não dá para dizer que o Luiz Henrique vai manter um nível parecido com o do Filipinho, que no time do Eduardo Batista é uma peça importantíssima, ele na esquerda e o Marcinho na direita. Então, ele ter trabalhado ontem foi uma ótima notícia para o Eduardo Batista. A tendência é de escalação. O problema está na zaga. Eu falei que tem boas e más notícias. Então, vamos para a má notícia. O Castan está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo. Quem vai ser o zagueiro pelo lado esquerdo? Então, é Rodrigo centralizado. Rodrigo está pendurado com 2 cartões amarelos. Aí na direita ele tem ou Ian Souto, ou o próprio Lucas Dias, que veio do Figueirense até agora, não fez a sua estreia, trabalhou durante a semana, e tem a possibilidade de manutenção do Trindade. Pelo desempenho do Trindade, que jogou na partida passada contra o Volta Redonda, se bem que ninguém jogou bem contra o Volta Redonda, mas acredito que ele vai mudar ali. E aí fica a questão do lado esquerdo. Quem joga exatamente no lugar do Castan? Ele coloca o Ian Souto na direita e traz o Lucas Dias para a esquerda? Ele coloca o Lucas Dias na direita e traz para o lado esquerdo o Luiz Henrique, já que o Filipinho está livre para jogar, está liberado para jogar. Então, essas são as alternativas, acho que mais prováveis do Eduardo Batista. Pode também manter o Trindade do lado direito, colocar o Lucas Dias, que lá no Figueirense jogava pela direita, mas colocar do lado esquerdo para manter a sua linha defensiva com 3. Então, ele tem aí algumas alternativas e teve a semana cheia para trabalhar. Isso é importante. O adversário, um treinador que já passou aqui por Santa Catarina, o CRB, tem o GGs, Botafogo, é um time tecnicamente que tem as suas qualidades. Em casa é muito forte, faz uma campanha muito boa, mas fora de casa o time de Eduardo Barroca, que é um treinador que recentemente trabalhou no Avaí, aliás, já trabalhou no Avaí em 2 oportunidades, já foi treinador do Botafogo. O Barroca prima pelo jogo, por propor jogo. Então, como falei, dentro de casa o CRB tem uma campanha para estar entre os primeiros, mas fora de casa pontua muito pouco. Então, o Criciúma pode aproveitar essa dificuldade do seu adversário em pontuar fora de casa, fazer mais 3 pontos no Heriberto Wilson e chegar naquela matemática dos 61, 62 pontos. Independentemente do que acontecer com o Novo Horizontino, que está ali, com o Atlético Paranaense, que está chegando, com o Remo, que está sempre tentando entrar ali no G4, com a própria Chapecoense, o Criciúma tem que fazer o campeonato dele, de chegar em 61 ou 62 pontos. Renato, mas 61 pontos sobe. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, você tem 96% de chance de subir, chegando a 61 pontos. Então, é uma quantidade de pontos que deve ser suficiente. No máximo 62, que hoje dá 98% de chance de acesso. Então, independentemente do que acontece paralelamente, o Criciúma tem que fazer a sua pontuação. E, é claro, jogando em casa contra um time de meio de tabela, que é o caso CRB, a vitória é fundamental. E para isso, você que está me acompanhando, e é torcedor do Criciúma, é sócio, enfim, tem um compromisso inadiável. E é domingo, 4 horas da tarde, colocar mais do que 10 mil pessoas no Heriberto Wilson, empurrar o Criciúma para a vitória, para precisar de menos 3 pontos.
nessa matemática de 16 que estão faltando para o Criciúma chegar próximo ali da turma de da turma de acesso, 16, 17, 18 pontos. Se fizer 3 em casa neste domingo, a distância fica mais curta para a Série A do Campeonato Brasileiro, Rafa.